A gente comentou sobre isso um pouquinho na terceira, mas quando foi colocada essa pergunta aqui, eu acredito que a pergunta ela quer saber mais sobre as características daquilo que foi falado na terceira pergunta, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Apostasia é a negação que Cristo Jesus é Senhor e Salvador, o único e suficiente Senhor e Salvador. A negação da doutrina cristológica é a manifestação explícita da apostasia. Também negar a ação do Espírito Santo na atualidade é também uma outra característica importante sobre a apostasia. No que diz respeito à Bíblia, negar os absolutos da Bíblia e abraçar os pressupostos da relatividade deste mundo pós-moderno é também uma outra manifestação da apostasia. Então, grosso modo, algumas características que eu estou citando, destacando aqui a questão da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo e da suficiência e supremacia das Escrituras. Em relação à Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a gente pode fazer uma pergunta em cima desta pergunta para a gente fechar aqui o assunto. Como identificar se um movimento religioso é apóstata ou se tal movimento religioso é igreja? Porque assim, quando surge um movimento religioso, a gente não pode, de início, já fazer julgamento de valor que tal movimento religioso é herético ou é igreja. A não ser que esse movimento religioso seja explicitamente descarado quanto às questões doutrinárias da Bíblia. Mas, se é um movimento religioso um pouco mais reservado, discreto, a gente tem que dar tempo ao tempo para saber se tal movimento religioso é seita ou se tal movimento religioso é igreja. Então, o que identifica um movimento religioso como seita? Negar exatamente a cristologia, que Cristo é Senhor e Salvador, negar que o Espírito Santo é uma pessoa e que a sua ação é real e verdadeira na atualidade, e negar a supremacia das Escrituras com as suas verdades absolutas. Agora, o movimento religioso que nega esses pontos que eu citei, tal movimento religioso, indubitavelmente, pode ser, então, comparado como um movimento apóstata, um movimento herético. Agora, qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Bem, eu vou ler um texto aqui, Leia. que é um texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então a gente vê, especialmente nas cartas paulinas e também nas cartas gerais, que a manifestação da apostasia é um problema antigo, que já se manifestava na igreja primitiva, e em algumas situações, a motivação dos escritores das epístolas era pautada por manifestações de apostasia em contexto daquela comunidade cristã local. Aqui no caso, o pano de fundo histórico, Timóteo era pastor em Éfeso, e Paulo manda para ele uma carta e fala de um obreiro, um companheiro de ministério, que trabalhou por algum tempo com Paulo, mas por alguma razão o Demas abraçou a apostasia. Então Paulo aqui ele não entra nas escrituras em detalhes particulares sobre por que Demas amou o presente século, isto é, porque ele abraçou a apostasia. Podia chamar Mas Demasnio.
ok? Mas, mas o texto aqui, o que eu quero tirar de lição para o texto é que os problemas da igreja primitiva com a apostasia, e Paulo teve muito deles, João, na sua Epístola Universal, também ele teve problemas ali de apostasia, e o caso do Demas, ele foi embora para Tessalônica. Então, a apostasia saiu ali de perto de Paulo e foi para Tessalônica, mas Paulo tinha ali uma comunidade cristã na qual ele enviou 2 cartas aos Tessalonicenses. Mas se você pega o exemplo da apostasia na epístola do apóstolo São João, ele fala de Diótrefes, que praticava atos de apostasia e continuava no pastorado da igreja. Olha que coisa absurda. Mas não Alguém que acontece mais abandonou hoje. a... Oi? Mas hoje não acontece mais, não precisa se preocupar. Foi só lá. O senhor está sendo irônico. Olha só. João diz assim na 3ª epístola, verso 9: eu tenho escrito à igreja, mas, o problema é o mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o cabra queria a presidência da igreja, não nos recebe. E aí o texto vai falando dos atos de apostasia que é possível alguém praticar mesmo tendo um cargo dentro de uma instituição religiosa. Então eu vejo isso com assim, um alerta da igreja primitiva que os problemas de apostasia e que Paulo não ficou imune, João, com todo o amor que o João tinha, que só chamava os crentes de filhinhos, ele tinha lá um apóstata que não estava lá dentro da igreja local, realizando atos de apostasia. Então, meu querido irmão Fabrício, infelizmente, o filme da igreja primitiva, no sentido de apostasia, se repete hoje, só trocaram os atores, mas o enredo da história continua o mesmo. Mas lá tinha o Espírito Santo para dar o discernimento. Agora aqui os caras falam que ele não existe, os caras vão deitar e nadar de braçada. Mas como eu não creio nisso, eu creio no discernimento e vou continuar combatendo isso aí, em nome de Jesus. Bora, pode... nós também, Fabrício, nós não podemos generalizar dizendo que não tem hoje o Espírito Santo para dar o discernimento. Não, para essa pregação eu estou falando, tentando tirar o discernimento para que a apostasia ninguém fale nada. Não é uma. É verdade. É nesse sentido. Por isso que eu acredito que o seu canal tem um serviço de grande importância no reino, Fabrício, porque eu posso até, se você me permitir, dizer que esse canal do reino é para trazer o discernimento, é para abrir os olhos. Esse canal do reino que Deus lhe deu é para exatamente ajudar estas pessoas que estão conectadas nessa entrevista, para que os olhos abram e o Espírito Santo dê o discernimento para que nós venhamos errar menos em relação àquilo que já aconteceu no passado e nós possamos buscar esse discernimento para que essa apostasia, pelo menos eu faço a minha parte, o Sim. Fabrício faz a sua parte, não é? E se cada um fizer a sua parte, nós podemos, então, pelo menos estar com a nossa missão cumprida do ponto de vista individual. Mas se todos individualmente buscarem em Deus o discernimento, certamente o coletivo, que é a igreja, vai ser beneficiada, porque essa turma da apostasia não vai ter espaço em nosso contexto. A intenção é colocar na mesa o que crê no sensacionismo e o que crê na operação do Espírito Santo e conversar. Vamos chegar num consenso, queridões? Vamos parar de luta? Vamos parar de briga? Vamos parar de guerra? Porque vocês continuam pregando a palavra de Deus, só que vocês estão deixando algo de lado ou a gente está pregando algo a mais? Vamos entrar no consenso, vamos sentar, vamos ter essa discussão, mas isso é um trabalho de formiguinha. Bora lá, oitava pergunta.